Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando na primeira carta aos Coríntios. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 9. Nós vimos que o capítulo 8 e o capítulo 7 foram respostas que o apóstolo Paulo deu para alguns questionamentos que a igreja de Corinto tinha feito. Então ele falou sobre as questões de imoralidade e falou sobre as questões de alimentos sacrificados a ídolos. E aí nós vimos ontem que ele disse que era mais importante nós vivermos em amor do que simplesmente tendo conhecimento. Ele faz uma declaração ali em 1 Coríntios 8:1, que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E daí nesse capítulo 9 ele vai falar algumas coisas sobre o ministério dele, o chamado dele, mas é para encorajar os irmãos a viverem assim, em fé, em rendição, confiando no Senhor. Então, nos primeiros versículos aqui do capítulo 9, ele fala assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Ou seja, vou ler até aqui o versículo 3. Existiam pessoas que estavam falando do apóstolo Paulo, julgando o comportamento do apóstolo Paulo. Aí ele vai falar assim: nós não temos o direito de comer, de beber, não temos direito de levar conosco uma esposa, uma irmã que seja crente, esposa, irmã no caso, né? Que seja crente, como fazem os outros apóstolos. Será que só eu e Barnabé que não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Será que os outros apóstolos eles têm mais valor do que nós? É isso que ele está falando. Ele está dizendo: poxa, eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Eu não sou livre? Vocês não são o resultado exatamente do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outras pessoas, mas para vocês. Eu preguei o evangelho para vocês. Eu fundei a igreja de Corinto. Será que para vocês eu não sou apóstolo? Para vocês eu sei que eu sou apóstolo. Vocês são o selo do meu apostolado. E ele vai falando algumas coisas dele, ele vai dizendo: se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, seria demais nós colhermos coisas materiais? Aí ele fala no versículo 14: da mesma forma o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Ele está ali fazendo uma certa defesa, digamos assim, entre aspas, do ministério, do chamado, do apostolado dele. Por quê? Porque alguns irmãos de Corinto estavam julgando, questionando o apóstolo Paulo. Nós veremos lá na segunda carta aos Coríntios que alguns ficavam falando dele: as cartas dele são rígidas demais, são firmes, são fortes, mas pessoalmente ele é muito fraco. Então as pessoas estavam, de certa forma, até zombando do apóstolo Paulo. E aí ele vem falando algumas coisas e explicando para eles: eu recebi do Senhor, essa foi a minha incumbência. E ele inclusive fala, ele disse: olha, tem quem pregue de livre vontade e essa pessoa vai receber a recompensa, mas eu me sinto obrigado, foi me imposta essa obrigação de pregar o evangelho. Ele olha para o chamado dele. Amados, vale a pena nós lembrarmos como que foi o chamado do apóstolo Paulo, né? Ele estava indo para perseguir exatamente os cristãos. E Jesus para ele no meio do caminho, aparece para ele, fala com ele, deixa ele cego por 3 dias. Ou seja, ele era um fariseu, zeloso pela lei. De repente ele tem um encontro com o Senhor Jesus e tudo aquilo muda. Ele fica um período no deserto,
Ele foi para as áreas de deserto, para as cidades de deserto, e ele vai aprender, ele aprende com Barnabé, e aí depois ele sai em viagem missionária junto com Barnabé para pregar o evangelho. Foi um chamado diferente do apóstolo Paulo. E nós sabemos que foi. Deus levantou o apóstolo Paulo como o apóstolo dos gentios para pregar o evangelho para aqueles que não são judeus. Então, ele fala dele nesse sentido, tentando mostrar para aquela igreja: por que vocês de repente começaram a me julgar? Por que de repente vocês estão falando mal de mim? Nós veremos nas escrituras seguintes, principalmente lá na segunda carta aos Coríntios, que eles toleravam outras pessoas. Nós já vimos na primeira carta aos Coríntios aqui que o apóstolo Paulo fala assim: olha, vocês têm muitos tutores em Cristo, mas pais vocês têm poucos. E ele se coloca como um pai porque foi ele que fundou aquela igreja. Então no capítulo 9 é um capítulo que o apóstolo Paulo fala algumas coisas a respeito do chamado dele, mas é interessante porque nesse capítulo nós podemos aprender algumas coisas a respeito das verdades do Evangelho de Deus para nós como igreja. Uma delas que é bem interessante, que eu já li com vocês do versículo 11, eu acho que eu só citei com vocês, né? Agora eu vou ler de novo. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? No versículo 14, da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que eles vivam do Evangelho. Ou seja, Deus fez dessa forma. Deus estruturou para ser assim. Levantou pessoas que se dedicam exclusivamente ao Evangelho e não é errado viver das ofertas que recebem. Amados, isso é algo que nós podemos trazer para nós. Infelizmente, tem havido muita corrupção nesse ensino, né? Você cobrar, você ficar o tempo todo falando: eu preciso, me oferte. É quase uma cobrança ali. Essa parte é errada. Agora, aquele que se dedica ao evangelho, algumas pessoas têm uma visão assim, talvez um pouco equivocada com relação às pessoas que de fato se dedicam, amados. Aqui não estou falando sobre esses impostores da fé. Vou falar bem claramente aqui. Não estou falando dos impostores da fé que querem ganhar dinheiro com o evangelho. O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Timóteo. Quando chegarmos lá, nós veremos. Aqueles que são impostores, eles querem transformar o evangelho na fonte de lucro. Aí não, aí esses daí a gente tem que deixar bem longe mesmo. Mas estou falando daquelas pessoas que se dedicam, homens e mulheres que dedicam o seu tempo, a sua vida, para pregar, para aprender das Escrituras, para ensinar as Escrituras, pregar, levar a palavra de Deus. Não é errado essas pessoas viverem de ofertas. Não é errado. Errado é cobrar. Errado é tornar o evangelho uma fonte de lucro. Mas se dedicar e viver das ofertas dos irmãos é bíblico. Estamos vendo aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios o apóstolo Paulo ensinando isso. Quando ele vai falar dele, ele diz que ele prefere morrer a permitir que alguém prive ele do orgulho que ele tem de não ficar pedindo, de não ficar cobrando os irmãos. Pelo contrário, né, nós sabemos que por muito tempo o apóstolo Paulo pregou e ao mesmo tempo ele trabalhava com as próprias mãos. Só depois de um período é que ele se dedicou exclusivamente recebendo as ofertas das igrejas e aí ele vivia das ofertas. Então, amados, nós podemos aprender com esse capítulo aqui algumas coisas e podemos colocar em prática na nossa vida cristã. Então, uma das coisas é nós darmos honra, como a palavra já diz, a quem merece honra. Não é errado as pessoas que pregam o evangelho viver disso.
Não podemos transformar o Evangelho numa fonte de lucro, como eu já falei. Mas que o Senhor nos dê sabedoria, nos conduza em sabedoria. E eu oro para que o Senhor conduza a vida dos meus irmãos em sabedoria, para que vocês tenham o discernimento, o entendimento, que possam ofertar em terrenos férteis, na vida de homens e mulheres que de fato têm se dedicado em prol do Evangelho, não aqueles que estão transformando a palavra de Deus numa fonte de lucro, mas homens e mulheres que estão se dedicando de fato a levar a palavra de Deus com amor no coração, com temor a Deus. Que o Senhor dê sabedoria para que nós possamos investir nessas vidas, né? Semear num terreno fértil. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo teu ensinamento. Senhor, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos homens e mulheres sábios. Pai, que o Senhor nos dê entendimento, que nós possamos compreender a tua verdade e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia de uma forma sábia. Nos dá sabedoria, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Pai, eu confesso que o meu coração se entristece ao ver o tempo difícil que nós temos vivido, em que muitos e muitos têm transformado o Evangelho numa fonte de lucro. Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, que o Senhor dê sabedoria a nós, para que nós não alimentemos esses impostores. Não, Senhor, mas que nós possamos nos alinhar, ter comunhão com aqueles que de fato pregam o Evangelho por amor, dedicam as suas vidas em pregar e ensinar a palavra por amor a Ti, com temor ao Senhor. Sabe, nos dá sabedoria e entendimento, Pai, para compreendermos tudo isso. Temos vivido tempos difíceis, Senhor. Muitos falsos profetas, falsos mestres, impostores têm se levantado no meio da tua igreja. O apóstolo Pedro já havia profetizado isso, que do meio do teu povo sairiam lobos ferozes. Pai, nos ajuda a ter discernimento. Nós não queremos alimentar esses lobos, pelo contrário, nós queremos ser instrumentos de bênção para os nossos irmãos, para aqueles que de fato têm dedicado as suas vidas em prol do Evangelho. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.